Com 37 semanas, ele resolveu fazer um exame de toque e disse que eu estava com 3 dedos de dilatação, que meu bebê nasceria naquele dia. Sugeriu então que, já que eu recusava fazer a cesariana, descolar a minha bolsa para que eu não corresse o risco de entrar em trabalho de parto de madrugada, porque ele talvez nem poderia me atender. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. A violência obstétrica ou violência no parto é o tema de hoje do nosso programa. Participam a promotora do Ministério Público de Pernambuco, Maria Ivana Botelho, o obstetra Olímpio Moraes e ainda a doula e aprendiz de parteira Helena Tenderini. Deixa eu trazer aqui para vocês alguns procedimentos que, se não são hoje, foram procedimentos muito comuns relacionados ao parto. Lavagem intestinal, raspagem de pelos pubianos, hormônios para tornar o parto mais rápido e o corte na vagina. Todos esses procedimentos, sem autorização da paciente, sem que sejam propostos e conversados com a paciente, podem ser considerados uma violência, atos de violência contra a parturiente? Todos concordamos. Concordo. Assim, você foi colocado agora, muito importante, são procedimentos que eram feitos rotineiros. Porque nas evidências anteriores, sem base de evidência científica, dos costumes, achavam que era benéfico naquela época. Nos livros de obstetrícia antigo, até a década de 80, constava isso. Hoje a gente sabe que esses procedimentos têm ainda indicação. Não é? Mas são indicações seletivas. Em alguns momentos é necessário mesmo acelerar o parto, mas seria em torno de 5% a 10%, não como era a rotina chegando a 80%. O corte da vagina também, hoje a gente sabe que não deve, a não ser que tenha raros casos que pode ser um feto muito grande, que tenha uma necessidade de abreviar por causa de um sofrimento, que o feto precisa de um atendimento imediato, mas isso aí é um percentual mínimo, pequeno. E a tendência que a gente está observando é cada vez a gente chegar nesse ponto. E mesmo quando vai fazer um procedimento, deixe claro que não seja um risco iminente, que não dê. Mas a pessoa tem que saber o que vai acontecer. Olha, eu vou fazer isso por causa disso. E a pessoa tem direito a se negar, a não ser um risco iminente de morte. Aí o médico abre, são 2 direitos que são paralelos, beneficência e autonomia em medicina e na saúde. A autonomia sempre ganha. A beneficência só ultrapassa a autonomia na situação que a paciente não pode exercer mais a sua autonomia, porque ela não tem mais condições por uma condição clínica muito grave. Então, sempre deve ser compartilhado, explicando o motivo. E quando a relação é feita de confiança, se você confia na doula, confia no médico, na enfermeira, a pessoa geralmente se entrega, porque sabe que a pessoa ali está para fazer o melhor. Não é? Quando há desconfiança, quebra o rapport, realmente aí está muito ruim. Nesses procedimentos tem também a manobra de Christelet, né? Que é fazer pressão no alto do abdômen, né? Para ajudar o feto a sair. Só que isso é completamente contraindicado e causa danos à mulher. Isso aí existe ainda, certo? Porque quando deitar a mulher, aí ela não consegue fazer força para parir porque está contra a gravidade, ela está deitada, o certo era acocorada. Ela está na posição errada. Está na posição errada. Aí muitas vezes ainda acontece que é uma manobra obsoleta. Não existe esse capítulo no livro de obstetrícia. Por exemplo, eu nunca dei aula na minha vida como fazer um Christelet. Não existe isso, certo? E você vai dizer, existem evidências fortes. Não existe trabalho científico, porque não é possível fazer. É estudo descritivo, e geralmente quem faz sabendo que é danoso, não publica. Então, é muito difícil. Vou fazer um trabalho científico. Ivana, tu caiu sorteada para fazer Christelet em tu. Tu caiu, não Christelet. Vou comparar as duas. É antiético. É como eu fazer um estudo assim, eu vou fazer um estudo se um atirar na cabeça das pessoas com 38 causa morte. Não precisa fazer esse trabalho. Então, é muito forte o relato de casos de danos, que você colocar seu corpo todo sobre a barriga de uma mulher, que entre a pele e o menino só existe tecido mole.
Quando você pega uma criança com todo o carinho, você pensar que um momento antes colocou todo o seu corpo, então existe fratura, pneumotórax, lesão de glândulas com adrenal, baço, hemorragia. E a criança pode ia nascer bem e depois morre ou tem uma sequela devido a isso aí. Então, é muito forte a evidência de danos quando tem relato dos profissionais, do acompanhante de alguém que fez uma manobra dessa, e geralmente os médicos são condenados. O que fazer para as mulheres terem conhecimento desses atos de violência, quer dizer, entenderem que estão sendo vítimas de violência? Sim, então, o trabalho que a gente faz no CAS, do parto, acompanha toda a gestação. Então, a gente faz encontros semanais, né? O pré-natal normalmente é mensal e nós acompanhamos semanalmente as gestantes, as famílias. Quantas pessoas, em média, vocês atendem? A gente chama roda, né? A gente faz uma roda de casais grávidos toda terça-feira, que em média tem umas 20 a 30 pessoas. Agora, como fazer isso numa escala maior? Quer dizer, fazer essas informações chegarem até um número maior de mulheres e de famílias e de casais. Sim, não, então, eu acho que a doula tem um papel fundamental, porque existem muitas doulas, existem vários tipos de doulas, né? Hoje, inclusive, aqui em Pernambuco está se organizando uma associação de doulas, que aí abarca as doulas voluntárias do SUS, as doulas que acompanham, que são contratadas. Então, assim, o que a gente faz por exemplo, você citou várias coisas que são violência. Nenhuma dessas está obsoleta. Todas elas acontecem ainda. Então, normalmente, no acompanhamento que a gente faz, a gente constrói um plano de parto. Então, esse plano é conversado com os médicos. Isso eu estou falando muito mais na rede privada, né? Infelizmente, né? As doulas do SUS, elas geralmente acompanham a mulher naquele momento, né? Quando ela está em trabalho de parto. Não tem um trabalho anterior, que ela pega quem chegou e vai acompanhar. O trabalho que a gente faz orienta justamente nesses aspectos. Então, a gente vai explicar qual é a consequência, né, de uma manobra de Christelet ou de uma episiotomia, né, que é o corte na vagina. Então, são procedimentos que, ao longo da gestação, a gente vai acompanhando e explicando. E geralmente, os médicos, eles dialogam a respeito do plano de parto. Então, isso é um grande ganho, tanto para o médico, porque ele entende como proceder da melhor forma para acolher melhor, né, aquela mulher, aquele casal e aquele bebê, como para quem está do outro lado, né, que é a doula que está fazendo uma parceria. Então, na verdade, é isso, é um trabalho de parceria. Eu gostaria que isso se expandisse também para o SUS, né? Que aí eu acho projeto até do Ministério Público, que é a humanização do parto, Nasce o Respeito, né? Que é um projeto de informação. Isso. Tanto para profissionais de saúde quanto para as mulheres em geral. Aí a abrangência tende a ser maior porque está andando no estado. Local, não. Não, nacional. Não, esse é do estado de Pernambuco. A gente tem inclusive a Maísa, a Maísa está na frente. Quem está à frente dele. Nós temos um projeto chamado APSION, Aprimoramento Tecnológico e Assistência Humanizada na Obstetrícia e na neonatologia. Por sinal, acabou hoje, foi terça e quarta no Hotel Jangadeiro. A gente está reunindo lá todos os hospitais de ensino do Nordeste. É um projeto nacional, tem 93 maternidades de ensino. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui, colocando essas evidências da importância desses atores na assistência no SUS para humanizar. Então, dentro disso aí, dessas hospitais, está a roda de conversa no SUS. Sim. Né? A gente não tem doula toda hora, mas a gente tem doula lá para participar com a enfermeira obstetra. E tem agentes de saúde que fazem esse trabalho. Existe também a visita, quer dizer, a mulher conhecer onde vai parir. É importante ela conhecer a ambiência, saber. O problema é que a gente não consegue garantir, por causa da crise, ela saber qual é a maternidade, porque ela faz pré-natal no Cisana, quer parir no Cisana, mas chega lá não tem vaga. Sim. Aí tem uma sempre central para parir aonde? Em Jaboatão. Então, parir aonde? Já teve caso, já fui parir em Palmares, né? Porque não tinha vaga nenhuma, então a pessoa fica longe. Mas o ideal é que a pessoa soubesse que o meu leito estava lá. Como é no mundo.
É tudo assim, você sabe quantos partos vão correr, a garantia daquela matéria está garantindo naquele período aquela quantidade de pessoas que vão receber. A gente não consegue, não tem essa rede. Por exemplo, o Hospital da Mulher é um hospital que tem feito, assim, partos de baixo risco, né? Mas que tem feito um acompanhamento muito bom no SUS, com mulheres em trabalho de parto, né? Mas não é regulamentada para central de parto, ela está sempre vazia. Sim. Aí, enquanto as outras estão sempre lotadas. Né? Aí tem as falhas no sistema, né? No sistema. Olha só, a deputada estadual Tereza Leitão está com um projeto de lei em andamento que trata exatamente dessa questão da violência no parto, a violência obstétrica. Eu vou trazer aqui alguns pontos que aparecem no projeto da deputada e vou pedir para vocês comentarem. Por exemplo, medidas preventivas, né? As formas agressivas, grosseiras ou zombeteiras de tratar a parturiente. Então, a gente já falou sobre isso e, claro, sabemos que é uma coisa pertinente, cabível. Recriminar a parturiente por gritar, por chorar, por ter medo, por ter vergonha ou por ter dúvidas em relação ao que vai acontecer ali com ela. Esse tipo de comportamento, estou aqui imaginando com os meus botões, que é muito comum, que as mulheres devem sim ter muito medo, que as mulheres devem sim ter muitas dúvidas, que elas devem chorar. E são igualmente recriminadas por isso, quer dizer, na mesma proporção em que elas mostram a fragilidade, aparece a repreensão? É assim? Os relatos que a gente tem, que a gente recebe, né, é de que isso é comum, sim. Né? É uma coisa que tem menos na rede privada, mas que existe também, né? A forma grosseira de tratar a mulher que está lá num parto ou num procedimento obstétrico. Uma mulher chega com um abortamento em um hospital público ou privado, ela é vista como uma criminosa. O abortamento pode ter sido natural, pode ter sido uma coisa que está causando sofrimento, porque a mulher até queria mesmo aquele filho, mas ela é vista pelos profissionais, de uma forma geral, como alguém que cometeu o aborto, né? Isso é uma violência, é uma questão de gênero, como o Olímpio falou no começo, está muito ligado, sim, é uma questão de gênero, é uma violência. Eu só lamento que a gente precise de uma lei para dizer o óbvio. Não lamento a iniciativa de fazer a lei, não. Eu lamento que a sociedade... A necessidade da lei. Mas hoje eu ouvi uma frase do ministro Barroso, que eu não conhecia, justiça baseada em evidência. Eu acho que esse é um caso. A experiência que aconteceu na Venezuela sobre essa lei, que eu conheço um médico venezuelano da associação que eu participo, não deu certo. A gente muitas vezes acha que fazendo uma lei vai resolver. Primeiro que a torna inefetiva, porque a gente já tem aparato legal para pegar o agressor por dano morais, dano corporais, não precisar criar uma lei. O que a gente precisa é fazer investimento, fazer evidência científica para trazer as pessoas a mudar. Isso aí, criar uma lei só específica para isso, termina causando um retrocesso em que as pessoas, com medo da judicialização que é criada para um sistema de saúde falido, que ninguém queira mais trabalhar naquele ambiente. O que a gente vive hoje, na superlotação da maternidade, então a gente vai criminalizar o Estado sempre. Por exemplo, hoje no CISAM eu tenho 14 mulheres sentadas em cadeira de plástico. É uma violência institucional. Então, vamos indenizar todas as mulheres que parem no Brasil, porque todas elas não têm garantia de boa assistência ao parto. Deixa eu trazer E quando você tem, por exemplo, uma epidemia de sífilis, que é uma doença totalmente evitável, que a gente tem nesse país, em 5 anos, aumentou 5 vezes a sífilis, que é evitável. E se a ausência de pré-natal, perder um filho por sífilis, que não acontece em canto nenhum no mundo, só em países desenvolvidos, perder um filho por causa disso é uma violência. Então, vamos casar uma judicialização
que eu não vejo como eu acho que tem de outras formas de a gente lutar, tá entendendo? Não deu certo. A Argentina tentou copiar e não deu certo. Se fosse uma lei boa, alguma coisa assim, outros países tinham praticado. Eu acho que Mas talvez outros países não precisem da lei. Não, mas a questão de gênero, a violência e o subfinanciamento e a pobreza é questão universal. Mas a todo momento que o assunto é trazido à tona, ele ajuda nessa conscientização que você fala, porque aí todo mundo vai falar. Nós conseguimos diminuir tabagismo, as coisas, sem ter uma lei específica. Então, eu acho que a atenção básica... Não vou deixar você falar, infelizmente. Que pena. Porque eu vou ter que interromper o programa. Eu só queria trazer mais um ponto do projeto de lei dela, que é proibir que detentas em trabalho de parto sejam mantidas algemadas. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta amanhã.